Seja muito bem-vindo a esse mais novo episódio do Segue o Plano. Hoje aqui comigo, Felipe Esteves, advogado do agronegócio, professor e mais conhecido como Dr. Holding. Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, agradeço o convite e estou feliz aqui para a gente poder falar sobre um tema que é maravilhoso e transformador. Que tu nem sabe de nada, né? Dr. Holding, porra. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E mais uma vez aqui, André Gonçalves, sócio do escritório e acumulando capital para o futuro. É isso aí. Esse é o plano? O eu do futuro, né? O eu do futuro. Precisa pensar nele, né? Felipe, a gente veio aqui, a gente te chamou, te convidou para falar de algo que a gente escutamos durante um ano inteiro. Holding. A grande pergunta é, holding é para todo mundo? E antes de tu responder, o que é holding? Excelente, Ricardo. Reforço aqui, eu agradeço o convite, sem dúvida nenhuma, é um tema que vamos tentar trazer alguns pilares importantes dessa palavra, né? Antes de responder se é para todo mundo ou não, holding, a gente pegando o conceito, ao pé da letra mesmo, do verbo to hold, ele é de segurar, manter, a ideia de proteger, a ideia de você ter uma participação em uma outra empresa. Não expressamente sobre holding, mas traz a ideia de participação de empresas na Lei da Sociedade por Ações, que é uma cópia da legislação, inclusive americana, que traz desde 1976, a ideia de você ter uma empresa que pode participar de outras empresas. Então, literalmente, a gente copiou dos americanos. Literalmente, a gente tem aí, tanto que é uma legislação que tem uma liberdade muito grande, digamos assim. Então, a permissibilidade que a gente tem na Lei da Sociedade por Ações, ela traz aí uma série de estratégias, e muitas das vezes a gente cria uma sociedade limitada e também denomina de holding pelos custos menores e inclusive pela logística menor também, custo contábil, custo de publicações, enfim. Mas a ideia de trazer para a limitada é justamente a gente conseguir atingir um público familiar, um pequeno produtor rural, ou uma estratégia que não seja uma grande associação. A gente tem a ideia da Itaúsa, que cria holding do grupo, e a gente, então holding vai ser só para o mercado de ações, mercado aberto. Não, a gente pode fazer até uma sociedade por ações de capital fechado. Sim, sim. Então, Pouca gente sabe disso, inclusive. Exatamente. Né? A gente, por ouvir noticiários, enfim, a gente acha e vincula a holding com quem tem muito dinheiro. São dois vínculos muito grandes que a gente tem. A holding associada com quem tem muito dinheiro e associada com alguma coisa ilícita. Porque a gente ouve muito no noticiário esse caminho. Então, na faculdade a gente não trata sobre holding. Exatamente, na faculdade a gente não escuta nada disso. Realmente, holding é algo que a gente vai tratar quando a gente vai conhecer um pouco mais, já trabalhando em um escritório de advocacia que tem ali uma carteira societária interessante, que você já tenha grupos maiores. Já estou formado há 15 anos, então nos últimos 12, 13 anos eu já vim migrando para uma ideia de holding, com a possibilidade lá na frente da gente falar sobre proteção patrimonial, que muita gente chama de blindagem patrimonial, mas é um tema que a gente vai falar mais adiante, e a questão da sucessão também. Então, são aspectos que a gente pega o conceito da holding para proteger e organizar o patrimônio, e lá na frente a gente trabalhar vantagens tributárias e também a ideia sucessória. Então, só para ver se a gente para quem está ouvindo a gente entendeu. Então, holding é uma empresa criada por um grupo de pessoas, ou uma pessoa só, inclusive, pode ser, né? Para colocar todo o seu patrimônio ali e ter uma certa proteção em termos tributários, em proteção de patrimonial mesmo, né? Para garantir mais o seu direito, inclusive, sucessório, né? Lá na frente. Isso. Resumir bem, é isso. Resumiu bem, exatamente. Eu vou tentar trazer um outro resumo, então, para ficar mais claro. Quando eu tenho a ideia de holding, que traz a possibilidade de eu participar de outras empresas, o KNAI dela, a Classificação Nacional da Atividade Econômica dela, não é um KNAI como uma distribuidora, como uma padaria, como uma loja, um varejo, atacado, enfim. A ideia da holding mesmo é que o KNAI dela é simplesmente controlar, manter o controle de uma outra empresa com a maioria do poder decisório. Então, ela fica como uma gestora realmente, uma administradora. Ela não presta serviço e não vende nada. Ela apenas gere. Exatamente. Então, quando a gente tem grupos familiares que têm diversas atividades, a gente cria uma holding para esse grupo, uma holding administrativa, por exemplo,
ela tem o controle de estabelecer entre os grupos abaixo, entre as atividades abaixo, quem está com algum problema, sinalizar para que não contamine o grupo econômico ali. Então, a ideia dela é de fazer essa proteção. Só que isso já é para grupos empresariais já maiores. Para um grupo familiar, a gente chama de holding patrimonial, que é o quê? É você pegar 1, 2, 3 ou alguns imóveis, colocar dentro dessa pessoa jurídica, e aí tem uma etapa. A gente fala que é a etapa de proteção patrimonial, inclusive, segundo o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é quando eu crio uma empresa, coloco esse patrimônio no contrato social, se for uma limitada, ou no estatuto social, se for uma sociedade por ações, e passo até a etapa do registro de imóveis. Então, eu passo pela etapa do ITBI e passo pela etapa do registro de imóveis para eu tirar realmente da pessoa física 100%. A etapa inicial de colocar num contrato social é uma das etapas. É só o start. É só o start. Essa decisão do STJ foi nesse sentido. A ideia era de proteger um grupo de acionistas, só que eles não completaram a fase junto ao cartório. Eu pensava que primeiro tu abria as empresas, depois tu fazia a incorporação do imóvel, mas tu já pode colocar no capital social dessa empresa esse imóvel, depois fazer a transferência no cartório? Exatamente. A gente fala que o contrato social ele faz às vezes de uma escritura pública. Então, quando eu for criar esse contrato social, eu posso criar um contrato social com um sócio, a unipessoal que está aí estabelecendo essa permissão. Então, eu posso criar ali por R$10.000, por exemplo, e depois, numa alteração do contrato social, colocar os imóveis. Vai incorporando imóveis. Ou eu posso incorporar logo, seja imóveis, automóveis, semoventes, maquinários, dependendo da estratégia, dinheiro. Obra de arte, enfim, qualquer coisa. Obra de arte, exatamente. A ideia é que, lógico, se eu tenho uma quantidade grande de patrimônio, eu pego a declaração de imposto de renda do cliente e vejo que ele tem dinheiros investidos, ele tem participações societárias, ele tem automóveis, ele tem imóveis urbanos e rurais, joias, ele tem obras de arte. E aí, se eu colocar tudo dentro de uma única cotas de empresas entra. Cotas de empresa. A ideia da hold de participações já é nesse início, realmente. E a gente explorando esse desenho todo, aí abre o leque de opções para você trabalhar com tipos de holding, digamos assim. Então, é como se fosse um sobrenome da holding. Então, se eu tenho uma atividade do agronegócio, que tem uma tributação específica, a gente denomina de hold rural. Eu vou botar as áreas rurais e vou ter uma tributação ali dentro de uma empresa. Diferenciada aqui dentro. Exatamente. Então, se eu tirar tudo da pessoa física, eu quero proteger, e colocar tudo dentro de uma pessoa jurídica única, eu vou criar uma etapa de proteção, mas acaba que eu não consigo fazer o que a gente chama de segregação de riscos, que é o quê? É muito mais interessante eu ter um investimento, por exemplo, na pessoa física é mais interessante, em regra. Então, eu vou manter na pessoa física. Mas eu tenho maquinários que eu posso alugar para a própria empresa, da atividade do agronegócio. Então, eu posso criar uma holding só com esses maquinários, eu posso criar uma holding só com as áreas rurais. Eu acho que quando tu usa a palavra segregação, deve ser a palavra que a gente usa aqui de compartilhar. A gente compartilha risco. A gente bota o risco para todo mundo. Tipo aqui no escritório, somos todos sócios, o risco é literalmente compartilhado, ou no teu conceito segregado, né? Uma parte para mim, uma parte para o André, uma parte para o Juan, com todo mundo. Exatamente. A ideia da segregação, no caso, é de divisão, é um sentido de divisão, onde se tiver um risco nas participações societárias que eu coloquei ali na holding, tiver algum problema judicial, trabalhista, enfim, eu não vou comprometer todo o patrimônio daquela pessoa. Então, eu vou comprometer tão somente a responsabilidade daquelas cotas. E é daí que vem o conceito de blindar o patrimônio. Exatamente. A ideia de blindagem patrimonial é uma terminologia muito utilizada até para se vender esse tipo de serviço, né? Vou blindar teu patrimônio. Só que no nosso ordenamento jurídico, no Brasil hoje, não tem essa possibilidade de uma blindagem, algo que seja inalcançável. A gente tem atualizações dentro do judiciário que causam essa dificuldade de acesso até ele. Ou limitar ou dificultar. Exatamente. Mas se eu deixar na pessoa 100%... física, o acesso é quase imediato. Se eu botar dentro de uma empresa, de uma pessoa jurídica que não seja uma holding, eu já tenho uma dificuldade maior. Eu vou ter que desconsiderar a personalidade jurídica para chegar... O que demanda tempo e técnica. Se eu colocar dentro de uma pessoa jurídica com cláusulas, por exemplo, de impenhorabilidade, eu já estou criando mais dificuldade de acesso. Se eu criar essa holding e depois criar uma offshore em algum paraíso fiscal, eu vou criar mais dificuldade mesmo. Criando processos dentro do... Aí eu vou criando, exatamente, muralhas, assim, dificuldades de acesso. Aquela questão da cebola, né? Várias camadas. Exatamente, perfeito. O Felipe falou sobre uma questão interessante, né? Que o KNAI da hold ele é diferente, né? Por ela não prestar um serviço e também não comercializar, né? Eu te pergunto,
a questão da tributação é diferente? Porque Boa. assim, a pessoa, holding, nunca ouvi falar. Porque não presta serviço, não vende nada, vai tributar o quê? Ela pode ficar Essa é um a ano grande inteiro pergunta. paralisada e no final do ano ela faz uma declaração para informar o que ela... Perfeito essa pergunta. Até porque a gente que trabalha com holding, a gente gosta de deixar alguma movimentação ali dentro. Então, como estratégia, a gente bota a holding, mas bota uma empresa de consultoria ali, para emitir uma nota, para ter uma movimentação. Por quê? Porque o próprio CARF já entendeu que se a empresa ficar parada há muito tempo, ela é considerada inativa e vai ter algum problema. Exatamente. Então, para isso, a gente estabelece algum mecanismo. E eu que trabalho, por exemplo, com holding rural, que é no agronegócio, eu já estabeleço uma atividade dentro dela. Ela pode ter várias atividades ou tem que ter atividade exclusiva de holding? Não, ela pode ter várias atividades. A holding pode ser o KNAI principal ou secundário, enfim, não tem problema. Eu prefiro dividir isso dependendo da atividade. Vou trazer um exemplo. Se eu tenho imóveis urbanos e imóveis rurais, qual é a destinação desses imóveis urbanos? Esses imóveis urbanos são para locação. Hoje eu tenho uma tributação na locação acima de R$ 5.000 por mês de 27,5%. Vamos botar aqui, só para resumir. Se eu tenho locações no meu nome, pessoa física, de 40 mil por mês, eu já estou deixando dinheiro na mesa. Bastante, inclusive. Então, eu já posso botar para holding. Por quê? Porque a holding, e aí bate na ideia da tributação que foi perguntada, ela não pode ser no Simples Nacional, ela já sai do Simples. A própria legislação 123 do Simples, ela proíbe uma empresa que participe de outra. Então, a gente já vai para o lucro presumido ou lucro real. Em regra, a gente utiliza o lucro presumido, que ele é bem eficiente para a estratégia de tributação. Tem uma tributação de 20, 30, 40 mil reais de locação por mês, eu vou para 11,33, podendo chegar até um adicional de 10% ali. Na hora de você fazer esse sistema da holding, você já tem que observar isso para o cliente, que às vezes o cliente tem uma empresa no Simples, ele quer criar essa holding e nesse momento ela já vai tornar incompatível, né? Então, mas sabe o que me fez lembrar esse início aqui, Felipe? Uma coisa que eu falo muito para quem anda comigo, e a Guissa que está aqui, ela vai lembrar, que eu, lá atrás, uns 6, 7 anos, eu comecei a estudar as famílias ricas, cara. E as famílias ricas todas usam PJ para receber ou para ter patrimônio e tudo mais. Ficou muito evidente que as famílias ricas se utilizam de holding, né? Sim, sim. Muito para pagar pouco imposto, muito para preservar patrimônio, muito para garantir a sucessão, porque, querendo ou não, sucessão é um assunto que pouca gente gosta de falar, porque envolve morte, né? A gente não é aqui no Ocidente, a gente não é acostumado a falar de morte. Só que, querendo ou não, o teu filho vai casar, o teu neto vai ter outras pessoas aí, vai ter muitos agregados aí que quando o dono de tudo falecer, vai perturbar. Vai. Perturba, cara. Perturba, E perturba muito. Então, tu já tendo um sistema, uma engrenagem aqui rodando, tu não vai ter problema nenhum. É verdade? E a grande pergunta que eu faço aqui é por que a gente não traz isso para cá? Pra média, né, cara? Nós não somos ricos, apesar das pessoas que estão na internet estar rico pra caramba. Não somos. Faz só um podcast, claro. tá rico, né? Não somos. Mas é viável pra gente, né? Entra na pergunta do podcast. O holding é para todo mundo? É a partir de quando eu posso ter holding? De quanto em dinheiro eu posso ter holding? Ótima pergunta, Ricardo. Depois eu vou falar de alguns dos pilares da holding para ficar mais claro também, a gente explorar alguns detalhes, principalmente a parte sucessória, que é a que eu mais gosto. Eu trabalho bastante nessa área. E tem-se a ideia de que a gente começa com um valor patrimonial. A holding é mais interessante para quem tem 10 milhões em patrimônio. Eu já vi algo assim. Então tem alguns conceitos meio fechados. Mas já teve cliente, por exemplo, que tinha 1,5 milhão de patrimônio e os filhos já estavam brigando pelo patrimônio e ele já falou, não, sabe de uma coisa? Se deixar para o inventário vai ter conflito. Se eu doar via escritura pública, vai formar um condomínio ali de irmãos, como a gente fala, e se algum dos cônjuges dos filhos, no caso o genro e nora, criar algum conflito na hora de vender, vai dar problema. Então eu vou doar logo as cotas da holding, vou ficar como usufrutuário vitalício, o patriarca e matriarca que a gente fala, e na ausência deles, cada um pode pegar suas cotas, vender ali, já vai nomear um administrador no futuro, e essa vai ser a pessoa que vai controlar. Ele pode até deixar nomear no administrador? Já, a gente já faz um acordo de sócios, estabelece no contrato social, por exemplo, quem vai ser esse administrador substituto, e no acordo de sócios a gente, inclusive eu recomendo que seja assinado por todo mundo, inclusive pelos cônjuges, dando anuência ali, exatamente, os agregados. Só passa sufoco quem quer, né? Não, e quem não sabe, né? Falta de conhecimento gera sufoco. Isso. Qual é um outro instrumento que a gente poderia trabalhar? O tratamento, ele é um mecanismo mais obsoleto.
a gente precisa judicializar ele para tornar válido. Ele só fica responsável por 50% do patrimônio, que a gente chama de parte disponível, né? A hold eu posso trabalhar tudo logo, já deixar... A hold é evolução. É, evolução, exatamente. Eu digo que a PJ é a evolução do prestador de serviço autônomo. O cara pagava INSS 27,5%, abre a empresa e vai pagar só 15%, 16%. Exatamente. As coisas têm que evoluir. Tem que evoluir. E você colocou um ponto bastante interessante, que é justamente esse receio que as pessoas têm. Falar sobre sucessão, planejamento sucessório, falar sobre morte. Eu tenho ali uma resistência grande porque... Parece que quer que o cara morra. Não é cultural, não é cultural. Cultural E a gente tem sangue latino, a gente tem um emocional mais aflorado. Então, é natural que a gente tenha essa dificuldade para fazer essa reflexão. Mas quanto antes começar, por isso que eu falo, holding é para todo mundo? Não é para todo mundo. Realmente... Para quem está com dificuldade de pagar o condomínio, de pagar algumas despesas básicas, vai criar uma holding... Resumindo, quem não tem planejamento, te organiza, aprende a se planejar. Exatamente. Mas é necessário você começar, não pela análise do valor patrimonial, mas sim conhecer. Eu gosto de falar uma frase que é entender para atender. Você entende qual é a composição da família e depois você vai atender da melhor forma. Se eu começar a falar todas as estratégias da holding... O cara vai achar que é impossível. A pessoa vai pensar que é impossível. Ele falou 5 pilares, aí 10 pilares tá dificultando para mim. Não, eu entendi a família e falei, opa, esse caso, vamos fazer um testamento aqui e resolver essa questão. Ainda não subiram de nível, né? Exatamente. Então tem esse momento da reflexão, de assimilar para poder subir realmente de nível. E faz parte do teu trabalho também fazer esse filtro, né? Igual aqui no escritório, vem muita gente aqui, cara, eu quero abrir empresa e tudo mais, aí aqui a gente tem um número. Assim, para valer a pena alguém abrir empresa, tem que faturar R$10 mil por mês. Às vezes o cara tá ganhando 7, 8, a gente fala, cara, tu não pode porque não vai fazer sentido para ti. Tu vai ficar puto porque tu vai gastar dinheiro, tu vai achar que tá gastando muito dinheiro. É mais ou menos isso, né? E a gente tem que ter a coragem de falar, não é para ti. Sobe de nível e volta. Isso. A gente não pode vender uma coisa que a gente não pode entregar, né? Exatamente. Essa é a questão. Perfeito, é exatamente isso. Então tem alguns pontos que aceleram isso. Para manter a hold, a gente tem que ter uma contabilidade ali, mensal, tem que ter esse valor disponível. Não é só criar a estrutura e pronto. Tem a manutenção. Então, tem a manutenção dela. Eu gosto de falar muito do pós-holding, que é a assessoria que a gente dá depois que ela foi criada. Eu criei hoje uma estrutura de uma família que tem 10 imóveis, tem 4 filhos, maravilha. E aí eu tô... E agora? Agora, organizei para agora. Mantém a empresa como? Só que o patriarca, que a gente chama o pai, ou a matriarca, a mãe, tá com 60 anos, mas eles vão ficar até 90 anos. Em 30 anos tem muita coisa que pode acontecer. Tem mais imóveis que pode ser comprado. Tem mais imóveis que pode ser comprado. Ou vendidos. Exatamente. Como teve um trabalho que a gente fez, o patriarca tinha quase 60, a matriarca tinha quase 50, a gente organizou toda a estrutura e eles tiveram um filho. Veio o 6º filho. Então, teve que recompor a estrutura. A gente faz uma estratégia para reorganizar, exatamente. Isso pode estar já meio que previsto no contrato social? A gente estabelece que situações como essa, a gente tem como fazer uma espécie de recompra dessas cotas. Porque quando tu distribui para 3 pessoas, vem uma pessoa, as 3 vão ter que ceder cotas, necessariamente, teoricamente falando. Para isso, excelente a pergunta, para isso a gente tem uma estratégia boa, que a gente utiliza da lei da sociedade por ações, que é a cláusula de call option. Eu faço uma recompra exatamente do que o patriarca e a matriarca doaram. E tem causas transitórias que eu posso permitir que eu faça essa recompra. Uma delas é essa. Então, essas causas transitórias eu faço essa recompra e aí depois eu distribuo de novo. Outra causa transitória, numa ordem não natural, o filho veio a falecer antes do pai. Vai voltar na call option também para o pai redistribuir para os outros, ou distribuir até direto para o neto, se já existir. Se assim entender, né? Então, a gente coloca uma série de travas. A hold, como eu falei, é para um fenômeno que vai acontecer daqui a 5, 10, 20, 30 anos, que é a morte. Pode ser que aconteça antes, mas se acontecer lá na frente e não tiver revisado, ela vai estar meio capenga. Pra gente que tem essa facilidade de olhar um pouco mais para frente, é tranquilo, entender. Só que o cidadão mediano, quando eu falo mediano assim, que ele não está habituado a olhar o futuro, a pensar o futuro, é difícil. Como assim eu vou pensar daqui a 20 anos se eu morrer? Eu não quero morrer, mas tu vai morrer. E Felipe, uma pergunta, não é uma consultoria, não quer dizer que é lá em casa isso, é só uma pergunta agora. Teria como, amigo meu, né? Um amigo meu cunhado que tu conhece. Teria como abrir uma hold juntando o patrimônio dos filhos com o da mãe, por exemplo? Tem sim.
Porque a gente fala muito assim, o patrimônio é só do patriarca, do matriarca, mas eu consigo pegar o patrimônio da minha mãe, o meu e das minhas 2 irmãs e vamos criar uma holding. Tem sim. Vou partir da premissa inicial. Mas não é uma consultoria, é uma pergunta Tá bom. aleatória. Quando eu falo que eu quero primeiro trabalhar com patriarca e matriarca, é porque, em regra, eles vão partir primeiro. Então, eu trabalho. Tem mais patrimônio também. E eles têm mais patrimônio também. Então, nesse mecanismo, eu já consigo antecipar aí. A gente vai entrar nesse ponto do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, que é um dos pontos importantes aqui. Eu consigo antecipar isso e organizar. Mas eu já tenho alguns filhos que já têm patrimônio. Na hora de eu integralizar, eu só tenho que respeitar as cotas de cada um. Se eu tenho 3 filhos, um tem um patrimônio de 2 milhões, outro tem um patrimônio de 1 milhão, outro tem um patrimônio de 500 mil, na hora de integralizar, eu tenho que respeitar isso e depois doar de forma proporcional, né? Então, eu posso até estabelecer, como é muito comum, estabelecer aquele filho que trabalhou muito com o pai há muito tempo e os outros filhos que estão ali deixando a vida me levar. Então, eu posso estabelecer um mecanismo para esse filho ter uma cota maior. Ser privilegiado no futuro. Eu posso pegar a parte da legítima, que é 50%, 50% tem que distribuir de forma igualitária, mais a parte do disponível, e eu posso fazer de forma diferente, né? Então, tem essa flexibilidade ali dentro da holding. Cara, então é uma estratégia bem dinâmica, vamos dizer. É dinâmica, assim. A ideia dela é que você tenha a possibilidade de, pegando um pilar inicial, proteger esse patrimônio. Falaste muito pilar. Então fala pra gente quais são os pilares da holding. Aproveita o embalo. Eu vou pegar aqui 4 pilares importantes. Então, a ideia de proteção patrimonial, a gente falou, a gente tem um mecanismo que tirar da pessoa física e botar numa pessoa jurídica vai trazer uma segurança, uma proteção. Felipe, então significa que eu estou aqui com 20 ações trabalhistas, devendo todo mundo aqui, cheio de execução, então eu vou botar na hold e vai blindar. Não é isso. Não é isso, significa pessoal. Exatamente que você vai trabalhar com mecanismo de planejamento, dependendo da sua atividade, vai fazer mais sentido ainda pela sazonalidade do mercado, e aí pode vir alguma inconsistência até física. Até porque quem é planejado não tem tudo isso de ação na costa. Exatamente. Para começar. Então, exatamente. Então, não é para você citar tudo isso de ação. Porque senão você vai acabar vendendo para uma pessoa um caminho que vai contar com a morosidade do judiciário ou com alguma prescrição, e isso não é uma certeza. Então, eu prefiro trabalhar com o mecanismo. Tem uma dívida? Tem. Quanto é que você tem de patrimônio? A dívida corresponde a 5% do total. Vamos deixar 10% aqui de fora? Qualquer coisa ele vai servir como garantia. E vamos proteger o restante e trabalhar o mecanismo. Então, a proteção patrimonial é um pilar forte que a gente tem. Outro pilar forte é a ideia de governança ou a estrutura societária, né? Então, eu vou definir ali, eu quero criar uma sociedade limitada no contrato social, estabelecer um acordo de sócios. Esse acordo de sócios não precisa ir na junta comercial. A gente traz a ideia da SA também para a limitada, e o acordo de sócio ele funciona como instrumento complementar, ele fica na sede da empresa, a gente coloca regras ali que trabalham... Tipo um manual de conduta. Exatamente. Às vezes a gente estabelece até um protocolo da família, que é um instrumento ainda mais particular ainda. Que eu vou estabelecer, por exemplo, que eu quero que meus filhos casem tão somente em regime de separação. Por quê? Porque aquele patrimônio foi adquirido ao longo de 50 anos de trabalho, então isso é muito forte no agronegócio, por exemplo. Então a gente tem ali como colocar como recomendação isso em algumas situações. Mas não como uma obrigação. Não, uma obrigação. Mas no acordo de sócio eu posso estabelecer que se não for cumprido as regras do protocolo, não pode ser administrador no futuro, por exemplo. Então, não vai impedir de ser sócio, mas tem que preencher o requisito. Tudo na vida é ônus e bônus. Ônus e bônus, exatamente. Tudo na vida é ônus e bônus. Então, tenho esses 2 pilares, a proteção patrimonial, a estratégia, planejamento societário. Eu tenho a questão tributária, que sem dúvida nenhuma é a menina dos olhos, né? Então, hoje vai melhorar, vai piorar. Vai ter uma reforma tributária. A gente vai ter que readequar as estratégias também. Como tudo. Como assim, a gente aqui, enfim, a gente está acompanhando de perto essa questão dessa reforma, que a gente não sabe nem se vai sair, inclusive. Exatamente. Então, tem muita gente que fala, meu Deus do céu, já saiu várias notícias, Road vai acabar, Road não sei o quê. Nem saiu ainda, e já estão nesse choro já há 2 anos, né? Em 2 anos já acontece muita coisa. Então, a ideia é, se acontecer, vamos parar tudo e ver uma estratégia. E como a gente já está fazendo, vocês e eu também, a gente já pensa, se acontecesse isso, a gente já teria algum caminho para seguir, né? Então, eu tenho a vantagem na locação, tenho a vantagem na venda também. Então, eu tenho possibilidade de verificar, seja o imóvel urbano ou rural, eu tenho estratégias na venda
desse imóvel, redução do ganho de capital, tem uma série de legislações específicas para tratar sobre isso. Então, e a venda, inclusive, da pessoa jurídica, ela se torna mais fácil. Para um comprador, ele baixa ali o histórico da empresa e aí ele faz uma alteração no contrato social e já passou tudo, porque no registro de imóveis já está ok também. Então, eu não tenho aquele grande problema de ter que buscar a história da pessoa física, se tem ação judicial também, como é que está o relacionamento, se for para o inventário. Com certeza. É um pouco mais seguro. E eu tenho aí, eu deixei de propósito também a questão do planejamento sucessório como fosse um quarto pilar, né? A ideia de sucessão, além de ser um sucesso grande, a sucessão, né? Que é uma sucessão, a gente tem a ideia da sucessão como a ideia de dois pontos importantes. A sucessão patrimonial e a sucessão da gestão. Então, que pode acontecer concomitantemente, inclusive. Então, vou pegar um empresário, um fazendeiro, que ele está querendo reduzir a questão tributária e sucessória lá para o filho, ou seja, passar para o filho com menos tributação esse patrimônio do que deixar para o inventário, e, ao mesmo tempo, querer passar esse bastão, que ele assuma também a gestão do negócio. Então, pode acontecer ao mesmo tempo esse mecanismo. A ideia de planejamento sucessório, ela já bate com certeza em algumas resistências, que já vou falar do tema de morte, e quando a gente fala de produtor rural ou de um empresário em geral, é muito grande, né? É a questão da morte e a questão também da gestão, da administração. Eu vou perder o meu controle aqui? Eu acho um tabu muito grande questão de sucessão e a questão de sucessão na parte em vida mesmo, né? Tu assumiu o patrimônio do teu pai e tudo mais, e sucessão dentro de uma empresa, por exemplo. As pessoas não pensam nessa sucessão administrativa. Além de não pensar, elas não treinam, tipo o filho, o primo, sei lá, quem quer que seja, elas não treinam para assumir aquele lugar. Isso eu vejo um tabu muito grande nos nossos clientes aqui, né? Que eles não pensam nisso. Como é que tu lida com isso, cara? Uma das estratégias que eu implementei recentemente, inclusive, com um cliente de Goiânia, foi justamente botar uma trava dentro de um acordo de sócios, onde ele ia ficar só até 70 anos no poder. Te vira, depois disso aposenta. E ele já está com 64, então, o primeiro 2 anos. Então, ele já sabe que ali está funcionando dessa forma. Mas ele vai ser expulso da empresa e não vai fazer mais nada? Não. Tem que ter uma ele transição. vai ter um conselho para ele vai ser um consultor, um conselheiro da família, e ele vai trabalhar ainda no negócio, só que ele já tem que obrigatoriamente... Ele não te chamou aqui em off, particular, vem cá, vou botar 10% a mais aí, ainda não? Ainda não. Acho que essa questão que o Ricardo levantou, né, tem a ver muito com a questão da cultura, né? Da cultura da empresa, porque vai ser um novo CNPJ, mas ele deve ser uma extensão do teu CPF, né? Isso. E não um negócio novo que vai surgir. E a gente vê muita dificuldade de os herdeiros tocarem o negócio porque eles não pegaram essa cultura do pai. Não foi passado para eles. Perfeito. E muitas coisas quebram, né? Muitos Empresas negócios familiares quebram geralmente nessa transição. Muito bons, grandes, quebram. Eu vou trazer alguns números, uma sequência boa aqui. Empresa familiar, na passagem de bastão, como a gente fala, de uma primeira para uma segunda geração, em regra, 70% deixa de existir. Cara, muito? E de uma segunda para uma terceira é de 90% a 95%. Então, a gente tem aí um problema de falta de um planejamento sucessório, uma governança realmente para trabalhar isso. Então, esse é um ponto muito importante. Partindo daí, dessa consequência, a gente pode ver a causa desse problema. E muitas das vezes está nessa dificuldade, a resistência do fundador e o desinteresse dos herdeiros. Então fica um conflito grande. Compraram a ideia, né? Tem a questão que a gente fala e geralmente aqui. O fundador é muito concentrador e acha que ninguém vai fazer como ele. Tem muito isso, né? Tem o próprio muito dono isso. da empresa, o cara aqui, ele não foi treinado nem educado para passar o bastão. Ele não quer passar o bastão. Exatamente. Então tem uma fórmula mágica? Não tem essa fórmula mágica. A fórmula é de reuniões onde a gente vai conseguindo avançar algumas estratégias. Então, tu és um mediador aqui, né, filho? Exatamente, é um mediador. Porque numa primeira reunião pode ter um conflito ali de 6, 7 familiares, mas a gente... Querendo se matar e ter no meio. Mas aí uma das estratégias, por exemplo, é você conversar de forma individualizada com cada um e falar o que você acha que dá para todo mundo trabalhar junto e o que você acha que não dá. E aí a gente acaba pegando 1 ou 2 ou 3 pontos em comum quando a gente faz essa reunião individual. E aí a gente começa numa outra reunião a explorar esses pontos. Olha, é unânime aqui que a gente consegue fazer isso, isso e isso. Não tem como eles dizer não. Quase um psicólogo, né, filho? Então, tem trabalhos, trabalhos que tem comum. Que a gente precisa de psicólogo, coach empresarial, tem que ter essa estratégia também. Não são todos os casos.
Então tem situações em que ele fala, não vou passar de jeito nenhum o bastão e pronto. Mas o momento ideal que eu gosto de falar do planejamento sucessório é justamente agora. Agora, enquanto as pessoas estão com uma sanidade mental boa, enquanto estão vivos, enquanto ainda respeitam o patriarca e a matriarca ali, então tem como assinar algum tipo de documento, enquanto ainda não foi formado aquele caos mesmo de um inventário, de um conflito maior, né? Pô. E Felipe, o cara que está pensando em ter uma holding, dá um passo a passo, fala pra gente o que ele precisa saber, conhecer, enfim, dá uma luz pro cara que está querendo começar a entrar nisso aí, tanto no sentido de fazer parte, de criar uma holding, como no sentido de eu quero trabalhar nesse segmento, que eu sei que é a tua pegada, né? Tu ensina as pessoas a trabalhar nisso aí. Isso. Trabalho com mentoria, curso online, presencial também, para advogados e contadores que querem trabalhar nessa área. Primeiro, respondendo a pergunta 1, quem quer realmente trabalhar um mecanismo de um planejamento sucessório, que eu acho que é a base principal, inclusive, e aí cabe uma reflexão para todo mundo. Hoje a gente tem, dentro do Brasil, o ITCMD numa alíquota que chega até 8%. Que é o ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. O mesmo imposto do inventário é o imposto da doação em vida. Então a gente tem aí uma alíquota de até 8%. O Estado do Pará, por exemplo, é até 4% na doação e até 6% no inventário. Então já fomenta um planejamento sucessório, porque se eu doar em vida eu já tenho uma alíquota menor. A base de cálculo vai depender muito da estratégia de cada uma das legislações. Como é de competência estadual, cada um dos estados estabelece uma legislação própria. Em regra, há 12, 15 anos atrás, a gente tinha todos os estados com uma alíquota e uma base de cálculo bem tranquila. Como é que era a base de cálculo? Eu criava uma holding, botava o meu imóvel que eu adquiri em 92 por 50 mil reais, e hoje ele vale 6 milhões, 10 milhões, uma fazenda que pode valer até centenas de milhões de reais, e eu podia doar as cotas com aquela base de cálculo do valor contábil. Então eu jogava 2%, 4% sobre aquele histórico de 10, 20, 50 mil reais. E já tinha um planejamento sucessório ali. Que comprou do Estado, né? Que comprou barato. E agora, quando a gente tem hoje nessa atualização, os estados já buscaram atualizar essa legislação para que ela trouxesse uma base de cálculo maior. Então o estado normalmente avalia. Não, está declarado por 50 mil, mas vale 50 milhões. Então ele já joga essa base de cálculo lá para cima. Aí tem mecanismos para a gente poder trabalhar isso. Seja mudando o domicílio fiscal, como a gente fala, fazendo a compra e venda de cotas. Aí tem uma série de mecanismos. Existe mecanismo. Tem mecanismos. Todo problema gera uma solução, não tem jeito. Exatamente. Então, o que fica mais agravante é que a gente tem projetos de lei bem avançados para que essa alíquota chegue em até 20%. Então, isso aí está batendo na trave já há um tempo. Mas aí o Brasil, que já tributa mais do que todo o país, não, o Brasil é o que menos tributa no mundo, ou um dos que menos tributa com relação à doação. A sucessão no Brasil ela é bem baixa. A gente tem Chile com 25%, Estados Unidos 40%, Japão, França 60% em alguns casos. A Europa toda e a Ásia toda já superam entre 40% e 60%. Pô, lá é melhor vender. Mas como é que funciona lá? Todo mundo que já vai adquirir o primeiro carro já cria uma pessoa jurídica, numa modalidade semelhante ao que a gente tem com a holding aqui. Então, já tem essa mentalidade lá fora de que eu não vou deixar na pessoa física nada, porque senão praticamente a metade vai ficar só de imposto, né? Como a gente tem o ITCMD baixo aqui, em regra, até 8%, não ficou muito forte isso. Não, eu vou deixar, meu filho vende e paga o inventário, né? Então ficou muito essa cultura não, deixa para depois, vai empurrando com a barriga, não sendo a atividade principal, né? Sim. Quando você vai tendo uma robustez maior de patrimônio, você vai tendo ali a necessidade de fazer essa reflexão. Então, eu vou pegar um caso, um produtor rural, que eu fui visitar recentemente, ele tinha um patrimônio declarado em 18 mil reais, eram 3 fazendas. Quando a gente atualizou para o valor de mercado, no Mato Grosso, valia 180 milhões de reais. Porra! Então, no Mato Grosso... 1000 vezes mais, porra. De 18 mil para 18 milhões. Eu queria pagar esse imposto. Em Mato Grosso, 8%. Deixar para o inventário judicial. 50 essa porra. Muitas das vezes ele vem cruzado e vai atualizando, só que não atualiza para um valor tão alto, né?
Às vezes, eu gosto de falar, o produtor rural, ele não passou pelo processo de inventário. Muitas das vezes ele herdou uma terra pequena. Ele comprou a posse apenas. Ou ele comprou ali e foi começando do zero, né? Então ele não sentiu essa dor. Ele não sentiu essa dor da perda patrimonial ali na família, do conflito, né? Então, por isso tem que ter esse trabalho de advogados, contadores, quem quiser trabalhar com esse mecanismo de holding, de levar essa informação até ele. Então, para você ver, tem muita gente que fala, holding é botar tudo dentro e acabou. Não, não é. É muito mais do que isso, né? Muito mais. Então, ela tem uma estratégia bem mais completa, né? Então, resumindo, procura um advogado bom. Resumindo, é exatamente isso. Fico pensando, né? Tava pensando aqui, uma reflexão, né? Se o rei, né, tivesse que pagar esse imposto de doação daquilo que ficou para ele, né? Ele ia ter que vender metade do reino dele. Bora vender. Ia deixar o palácio lá já de... Cara, e para quem tá começando, sou um advogado novo. Entra lá no teu Instagram e te acompanha. Basicamente vai no isso. @hold familiar e pega algumas dicas lá, né? E começa por onde? Pois é, a gente já não tem um trabalho muito bom na faculdade, porque na faculdade já não vai trabalhar sobre holding, nem planejamento sucessório, porque a gente vai trabalhar na faculdade só sobre o testamento como um dos mecanismos, mas não vai muito a fundo. Agronegócio, então, se for falar de holding rural, nem se fala, que também não tem na faculdade. Mas pegando só holding, o que eu recomendo além de comprar livros, ou fazer cursos, participar de palestras, eventos também, você procurar algum tipo de escritório que trabalha com o direito societário. Vai para a prática, né? Vai para a prática, porque ali você vai aprender realmente a fazer um contrato social, que a gente não aprende na faculdade. Nem um contrato de compra e venda a gente aprende direito, então ainda mais um contrato social, né? Não vai no Google, que lá só tem... lá no Mal Google... estuda sobre a lei das SA, né? Mas é um estudo. E o contador, eu gosto de falar assim, que fazer parcerias é um caminho excelente, porque a gente pega a experiência do outro. Sim. E já complementa com a nossa e a gente consegue Todo avançar mundo mais. Crescendo junto. Então, um dos meus maiores parceiros hoje, sem dúvida nenhuma, são os contadores. Porque eles já trabalham bastante com a própria lei da SA, né? 6404, né? Exatamente. Então, eles já têm esse perfil e eles auxiliam bastante nas estratégias da realocação do patrimônio lá dentro, do que a gente pode fazer estratégia nova. Então, eu acredito que para quem está começando na faculdade, ou que está saindo da faculdade e está gostando dessa área, ou que realmente, como muita gente me procura, que já está 10, 15 anos na advocacia tradicional, não se identificou, está cansado da morosidade do judiciário, está pensando em uma estratégia nova, essa é uma estratégia que vai levar, sem dúvida nenhuma... São novos mercados, né, cara? São novos mercados, Apesar da legislação, como foi colocado, 6404/76, a gente teve um boom agora recentemente desse tema. Eu ajudei 0,5% aí com @hold familiar. Mas... Isso que é bacana, a gente ajudar, nem que seja um pouquinho. Exatamente, a ideia é essa. Resumindo, cara, tu queres uma holding ou tu queres trabalhar com holding, procura alguém que sabe. Não tem meio termo. Hoje a ideia é procurar sempre um especialista. Absorvido. Acho que o podcast surgiu para isso também, né? Pra gente ter um pouco do que a gente sabe ou de quem a gente chama que sabe, né? E, Felipe, eu não te contei antes de tu vires aqui, mas aqui a gente tem no finalzinho um quadrozinho que a gente gosta de ouvir derrota. Né, André? Assim que é bom. Assim que é bom, mas assim que a gente aprende. Cara, conta pra gente uma história tua de uma derrota, assim, do teu dia a dia, numa fazenda que tu foi, andaste de cavalo e caíste, sei lá. Conta alguma história assim pra gente. Mas coisa. Assim, derrota, aquilo que tinha tudo pra dar certo e deu errado. Porque a galera vem aqui tipo assim, perdi um cliente, mas no outro dia fechei 3 negócios. Isso não é derrota, porra. Não... Então, eu vou contar uma boa aqui. Boa mesmo? Na verdade, tem várias, né? Eu gosto de falar que eu tive mais derrotas do que vitórias, né? Então, porque eu sou um aprendedor. A gente vai errando, perdendo, e quando a gente acerta, a gente passa num degrau maior, sobe degrau. Então, e essa até é uma reflexão, porque a maioria das pessoas querem ficar naquela inércia ali, e dar o primeiro passo é sempre... sair da zona de conforto é o mais difícil, porque tu tá com aquela expectativa do sim ou do não, mas tu não pegou ela, então tá confortável aqui, né? A partir do momento que eu vou lá e recebo 5 nãos, aí era melhor ter ficado quieto, né? É isso mesmo. Então, mas então, com relação a essa derrota, já teve clientes que me procuraram na rede social e falaram, Felipe, vem aqui que a gente vai fazer um empreendimento imobiliário em outra região e tal, em cima da hora, não tem como tirar passagem, tem como você tirar, e aí a gente já vai sinalizando que a gente vai pegar essa derrota, né? Mas a gente quer pagar para ver essa derrota. Então, isso não foi uma vez só, mas na primeira vez, isso quando eu estava no início da advocacia, aconteceu algumas vezes.
Até porque várias tu vezes. tá com aquela Porque tu tá com vontade de... e a gente já tem aquela cultura do advogado do êxito, né? Então eu vou pagar para ver ali. Mas recentemente aconteceu isso, só que já com uma experiência maior, eu já linkei, já sei que se ficar um dia lá e não der muito certo, eu ainda tenho mais 3 dias para vingar uma outra estratégia. Então, pegando essa derrota e transformando numa vitória depois, é que hoje 2 dos principais clientes vieram a partir dessa derrota. Pô, tá vendo só? Então, Nunca tem uma derrota, né, cara? Pô, o cara me enganou, mas fechei 2 negócios. Mas eu falo assim, essa derrota já aconteceu várias vezes. E aí cabe uma reflexão. Eu já fui várias vezes na fazenda de clientes e alguns nem receberam. E eu observei que tinha que ter um link para eu chegar até a fazenda dele ou até a empresa dele, né? Então, várias derrotas, e eu vou botar mais uma aqui, de oferecer um sistema de holding e jogar lá honorários, por exemplo, no começo, que eu estava jogando horários de 30, 40 mil reais, e o cliente fala, não, pô, faz com o meu contador, vou fazer com o meu contador, que ele cobra 2 mil. Aí eu falei, então, passa esse teu contador que eu quero que ele faça as minhas também, né? Porque aí vai ficar mais fácil. E várias das vezes eu cedia isso, sabe? E eu falava, não, o cliente que está botando esse valor no meu negócio. E aí, a partir desse momento, eu fiz uma reflexão. Então, eu acabei me reposicionando. E aí que eu acho que fecha com o link. Holding é para todo mundo? Não é para todo mundo, porque nem todo mundo vai entender a importância da holding também. O valor que ela E o valor que não é o valor só pecuniário, é o valor agregado de todo o sistema, né? Então, mas derrotas eu gosto de falar que tem todos os dias. Todos os dias tem derrotas e a gente vai aprendendo. A gente não cresce, cara. Se derrota. Exatamente. Então, quando não tô sendo derrotado por 2 meses, eu tô perdendo dinheiro. Não tô vivendo. Não tô evoluindo. Mas essa é a ideia mesmo. Pô, Felipe, cara, bate-papo muito bom mesmo. Eu fiquei com vontade de ter uma holding, vou te ser sincero. A maioria das perguntas é lá de casa, inclusive. E assim, cara, volta logo, volte sempre. E como é que as pessoas te acham, cara, no Instagram? Realmente para bater papo contigo, para saber um pouco mais. Eu respondo todo mundo ali no @holdingfamiliar e... É tu mesmo que responde. Sou eu mesmo que respondo. Não é um robô lá. Não. É um fake. Tem uma holding lá contratada para te responder. Não, já tem lá, tem meu WhatsApp lá também, então... Fala direto contigo, uma coisa bem todo mundo exclusiva mesmo aí. No começo eu tinha uns 5 seguidores, era mais fácil responder, né? Agora cresceu um pouco, mas eu faço questão, até porque cada um que vai procurar ali tem uma peculiaridade, eu acabo aprendendo também alguma coisa. Cara, que eu falo aqui no podcast, quem mais aprende é eu e o André. As pessoas veem pessoas diferentes, histórias diferentes, coisas diferentes. Só as derrotas são as mesmas. Porra, perdi um cliente, ganhei 3. Eu quero essa E olha derrota. Que eu nem sabia dessa aí, né? Mas, Felipe, até na hora de assumir uma derrota, o cara tem que ganhar. Tá né? vendo só? Ninguém quer perder. Mas, Felipe, muito obrigado mesmo. Volta sempre. André, muito obrigado de novo. Novamente. E antes que o Gerson não me olhe com cara feia, nosso podcast segue o plano lá do Spotify. Todo dia 1º, 10 e 20, né? Compartilha aqui, olha. Hold é o futuro. Inclusive vai virar semanal, né? Cara, eu quero. Olha a cara do Gerson. E eu quero voltar. Não, ano que vem tu vai estar de volta aqui. Show. Procura logo um tempo pra falar. Holding parte 2, né? Holding parte 2. E é isso, pessoal. Abraço.